político das nossas cidades, é aquele que cuida do nosso dia a dia, se o transporte está bom, se o transporte não está bom. Essas são as questões municipais. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês olhem para esse processo e identifiquem quais são as pautas de vocês e aonde vocês conseguem dialogar com a população para buscar o voto, desse voto pulverizado, esse voto 1 a 1. A relação de vocês com as pessoas da vida toda. Isso é o primeiro lugar de voto. O que eu digo para as pessoas? Pega a sua agenda do WhatsApp, que é o que tem mais de atual na sua vida hoje, todo mundo, é a agenda do WhatsApp. E começa a pegar do A ao Z e falar assim: fulano me apoiaria. Não, fulano não gosta de mim. Fulano me apoiaria. Não, esse aqui, meu tio, não vai com a minha cara. Eu fiquei defendendo, ele é bolsonarista, esse aqui nunca vai votar em mim. Beltrano, pega a lista toda. Quando você terminar a lista, você vai escrevendo os nomes. A partir de hoje, essas são as primeiras pessoas que você vai contar essa construção. Eu ia falar aventura, vou falar essa construção política que vocês vão fazer, que é levar essa construção coletiva para um grupo de pessoas. Pô, me procura ser candidato, pré-candidato a vereador. O que você acha? Você estaria comigo? Você me ajudaria nessa empreitada? Você construiria comigo? Você estaria junto? Você topa montar uma reunião na sua casa para mim? Topa convencer seus amigos? Isso é a primeira coisa, a relação pessoal de vocês. Com a relação pessoal, eu digo que na cidade do Rio de Janeiro, quem tem uma boa relação pessoal pode chegar até 4.000 votos. Se o cara for popular, se a mulher for popular, se ela for lutadora das causas, só aí ela já chega até 4.000 votos, porque é uma coisa de rede, que um vai pedindo aqui, que pede ali, que pede lá. Então a primeira coisa é isso, a relação que vocês têm. No trabalho, na família, no bairro, no território, na lista. O que melhor representa tudo isso é a tua agenda telefônica do WhatsApp, que é com quem você acaba se comunicando. Essa é a primeira coisa. A pessoa topou, bota ela num grupinho de WhatsApp ou bota numa lista de transmissão, começa a fazer comunicação com ela. Começa a dizer para ela assim: hoje eu fui em tal lugar, foi bom. Hoje eu fui na comunidade tal, fechei. Por quê? Porque se ela gostou e topou fazer essa construção com você, ela quer ter informações de como é que anda a sua candidatura. Então, o jeito melhor de fazer isso, ao invés de você querer ligar para todo mundo, que também é importante, mas como você também não consegue, não dá conta, manda uma mensagem: gente, esse sábado aqui eu fiz uma reunião importante lá no Partido dos Trabalhadores, tratamos disso. Se você quiser mais informação sobre isso, faz contato, vamos ficar mais perto. Chama as pessoas para perto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para vocês terem uma eleição vitoriosa, porque uma eleição ela tem duas maneiras de ganhar, tá, gente? Ela ganha porque você ganha a vaga e tem o diploma, e você representa o partido na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Ou uma vitória política, você foi muito bem votado, você foi melhor do que a sua expectativa, você construiu o seu paradigma e você garantiu que você ali vai ter uma nova visão de sociedade a partir de tudo que você realizou. Essa é uma vitória política. Então, não sempre aqueles que elegem, que vão sentar lá na cadeira, são aqueles que são vitoriosos. Nem sempre a vitória eleitoral é a vitória política, mas sempre uma vitória política pode ser uma vitória eleitoral. Quando você ganha politicamente, você pode ganhar eleitoralmente. Então, nesse sentido, essa é uma coisa importante. Então, organização e profissionalismo. Tem que ter. Ninguém consegue ganhar nada, fazer nada que vai dar certo, se não tiver organização e profissionalismo. Então, a primeira coisa é a seguinte: se a gente tem um comércio, se a gente tem um empreendimento, se a gente tem alguma coisa, se a gente não é organizado e se a gente não profissionaliza, e profissionaliza não é botar talvez profissionais, porque a gente não, às vezes não tem condição de ter profissionais sobre esses aspectos, mas que a gente seja profissional na busca de fazer o melhor possível, não de fazer aquela coisa de qualquer jeito, porque está fazendo só porque está fazendo, é ser profissional na sua construção. Então, nesse sentido, organização e profissionalismo. E aí eu diria que nós temos 4 pilares nessa construção. Uma é comunicação, organização, divulgação e agenda. A agenda, ela organiza tudo. Vou dar um exemplo. Você é pré-candidato na cidade do Rio de Janeiro. Aí você marcou uma agenda de manhã em Campo Grande,
a segunda agenda você marcou em Copacabana. Vai dar certo? Não, né, minha gente? Não tem como dar certo. Porque você não conta que tem uma avenida Brasil, você passando, pode ter um engarrafamento, pode ter... A não ser quando a agenda não é sua. Você é obrigado a ir porque ou você tem aquela agenda naquele dia, naquela hora, ou ela nunca mais existirá, certo? Como aniversários. Ali, tudo que vocês vão viver daqui até a eleição, vocês não vão viver de novo. Qualquer aniversário, coloquem isso na cabeça de vocês. Casamento, aniversário, chá de bebê, tudo que vocês viverem agora, vocês não vão viver de novo. O que passou de outubro para cá, vocês não vivem de novo. Todo aniversário que vocês não foram a partir de outubro, porque vocês disseram que estavam cansados, porque tinha outra tarefa, porque tinha outra missão, vocês não vão viver de novo para pedir o voto da pessoa. Então coloquem na cabeça de vocês. É chato, mas eu tenho que ir lá, porque se eu não for lá, eu não posso dialogar com aquela pessoa e talvez aquela pessoa não possa votar em mim. Então tudo que vocês forem fazer de hoje, não deixa nada para trás, porque tudo que vocês quiserem deixar para trás pode ser um problema. Então tenham a certeza. É o primo do sobrinho do afilhado que fez aniversário, lá vai ter 100 pessoas. É a chance de eu dialogar com 100 pessoas, porque senão eu vou acabar não vendo aquelas 100 pessoas, eu posso não ver de novo e a minha chance de ganhar aquele voto foi embora. Então tudo a partir de agora vocês têm que organizar para ir. O que não foi, pode não acontecer novamente. Então a agenda, ela tem interface e tudo. E aí, se eu estiver montando a minha agenda, por exemplo, vou montar a minha agenda para conversar com pessoas, não sei o quê. Eu vou em Madureira. Então eu vou em Madureira, eu vou em Cascadura, eu vou em Oswaldo Cruz, eu vou em Beto Ribeiro, eu vou em Marechal, eu vou ficar naquela área. Eu não vou dali para a Zona Sul para voltar depois para Marechal. Não, organiza a agenda ali, para ser tudo pertinho, para a gente conseguir construir. Outra coisa, agora é a hora de dar atenção às pessoas. Agora é a hora de dar atenção. Na campanha são 45 dias, o tiro é muito curto. Por enquanto nós temos 180. Quando chegar nos 45, é só entrega de material e reuniões de maior volume. Quando não, a gente não tem jeito. Então, nesse sentido, não deixa para esse processo para depois o que você pode fazer agora e as pessoas você tem que dar atenção agora. A outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, e aí é mais coletivo. O PT do Estado do Rio de Janeiro quer eleger 100 vereadores e vereadoras, 10 prefeitos e 10 vice-prefeitos. Para isso, nós estamos fazendo uma estratégia e uma forma muito de construir e dar condições das nossas pré-candidaturas. Eu sou mulher, procura a Fabiana porque tem um programa chamado Elas por Elas e tem dinheiro lá e tem política lá. Eu sou negro, procura a Neidjane porque tem um programa lá, Nós por Nós, tem dinheiro e tem política. Eu sou LGBTQIA+, procura o Gustavo, lá tem não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro também, e eu posso ter política, que entrar na prioridade. Eu sou jovem, e jovem para a eleição para nós, jovem no partido aqui a gente considera até 29 anos, mas para a eleição você é considerado até 35 anos. Então procura a IESA, secretária de Juventude, porque tem um negócio chamado Representa, que também tem dinheiro e tem política. Eu não sou nada disso. Procura o Dema, procura o Ricardinho, porque vocês também têm oportunidade no partido, se eles forem falar, os que são representantes setorial, que nós temos tudo e eles não têm nada. Essa coisa não está tão assim. Não é tão assim. A gente está conseguindo fazer um processo bacana de construção. Vejam as nossas bancadas estaduais e federais, e com isso vocês vão ter oportunidade de entender que o partido tem mudado. Mas é de fato, a sociedade é uma sociedade preconceituosa, racista, machista, e como o PT é parte dessa sociedade, por mais que ele é menos, ainda estruturalmente tem muito machismo, racismo e muito processo que aqueles que sempre tiveram todas as oportunidades têm algum nível de privilégio. A gente tenta mudar isso a cada dia, mas não é um processo fácil. LGBTfobia também. Sim. Não, é só para perguntar se, por exemplo, de turismo,
Eu sou gestor de turismo. Então, nós temos setorial de turismo, nós temos setorial de educação, nós temos setorial de esporte, mas esses setoriais ainda não conseguiram nacionalmente se fortalecer a nível de ter um projeto. O que significa isso? Na eleição passada, vou dar o exemplo da eleição passada que eu acho que serve, tá? Foi aprovado no Diretório Nacional que 3% do nosso fundo eleitoral seria para alguns programas. Você vai pôr 3% é pouco, não, mas com um volume nacional não é pouco. Para aqueles que militam na área são. Então, por exemplo, as secretarias nacionais tem a diferença, tem a Secretaria Nacional. Secretaria Nacional são algumas coordenações, são outras. Essas que você falou, é tudo coordenação. Então, ela está dentro da Secretaria de Movimentos Populares. E mulheres, negros, juventude, LGBT, meio ambiente, agrário, sindical e cultura são secretarias. Então, elas estão dentro desses 3% e tem programas para destinar recursos e projetos, entendeu? Que não são só recursos, às vezes é um apoio que diz isso. Então, a nossa militância no PT dialoga muito com isso. Por isso que quando eles falam assim, sejam militantes do PT, eles estão dizendo o seguinte, os militantes do PT estão sempre um passo na frente daqueles que só querem ser candidatos no PT, né? Então tenham essa clareza disso. Quem milita está sempre um passo à frente de quem só quer ser candidato. E o que é o militar? É participar, é estar aqui, é estar no dia a dia, é viver a vida do partido, é construir no dia a dia com a gente, nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nas nossas eleições. Então, isso é um convite a vocês. É uma porta de entrada. As candidaturas geralmente são portas de entrada a essa construção partidária. Para finalizar aqui, o que eu queria, faltar 1 minuto e meio para a minha fala. Fala, Fátima. Só para contribuir com a sua fala, Ricardo, eu acho importante o pessoal saber que tem acesso às secretarias setoriais, para dar uma olhada. Então, o que nós vamos fazer? Isso está tudo no site, mas nós vamos construir para que a gente garanta que a Secretaria Municipal a Ingrid e a Giovana mandem para todo mundo o contato de todos os coordenadores e secretários para que vocês se identifiquem com alguma área, com algum tema, possam fazer contatos e criar um diálogo que pode resultar objetivamente, estruturalmente, mas pode ter política, pode ter construção e pode ter um início de uma militância. Então vamos começar assim. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras quer organizar algo que seja coletivamente discutido, que tenha um debate de ideias, um debate de propostas, um debate de construção, que organize 24 para fortalecer efetivamente 2026. Vou concluir. A nossa prioridade, nós somos um partido nacional, nós não vamos fazer nada que não tenha a ver com a reeleição do presidente Lula. Então, toda ação política nossa, quem nós vamos apoiar é prefeito no interior. Se não tiver alinhado com a campanha do Lula em 26, não será nosso candidato. Nós queremos estar com o Eduardo Paes, porque ele fez campanha do Lula em 22, porque ele vai estar com o Lula em 26, e no meio do caminho é o que o Thiago falou. Nós queremos estar na chapa, queremos indicar o vice do Eduardo Paes, certo? Isso ou aquilo, não, serve a 26? Essa é a pergunta que tem que estar na cabeça de vocês. Serve a 26? Porque se não servir a 26, não serve ao Partido dos Trabalhadores. Porque a gente precisa mudar o Brasil. E para mudar o Brasil é só reelegendo o Lula. Então toda a nossa construção de 24 está implicada na construção de 26. Nesse sentido, minhas companheiras e meus companheiros, tenham a certeza disso. Se vocês forem candidatos para não defender o projeto do presidente Lula, não há por que ser candidato. No Partido dos Trabalhadores, há de ser candidato para representar o PT, sim, as bandeiras que o PT sempre defendeu ao longo da sua vida, mas há de ser candidato para representar o legado do presidente Lula e o legado da nossa construção, certo? Isso tem que ficar claro, porque isso é um divisor de águas numa organização partidária, uma organização eleitoral. Nós não podemos flertar com aqueles que lá na frente não vão estar com a gente. Não quer dizer que a gente não quer o voto dele não, tá? Aquele bolsonarista lá vota, vou mandar ele para aquele lugar. Não, meu amigo, tá bom,
não, vota aqui, vota no Neto. Mas não estou dizendo você parar de ver, é isso, né? Também para não confundir. Mas claramente, gente, nosso projeto está imbricado pensando em 26. A gente quer ter mais vereadores e vereadoras pensando em 26. A gente quer ter mais prefeitos e prefeitos pensando em 26. A gente quer estar fortalecido. Os candidatos e a direção pensando em 2026, porque todos aqui falaram, nós ganhamos na disputa de pênalti. E na próxima nós não podemos ganhar na disputa de pênalti, porque nós temos que melhorar no parlamento, porque a gente era oposição, tinha 130 deputados. A gente é governo, tem 130 deputados. Então a gente precisa melhorar no parlamento, a gente precisa montar uma construção parlamentar para que a gente fique menos dependente do Centrão e consiga avançar mais nas políticas efetivas do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui, tanto online como estar aqui presencial nessa manhã de sábado. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardinho. Pessoal, eu vou dizer o seguinte aqui, antes de passar o nosso companheiro Edson Santos, líder do governo. Olha, tá profetizando. Já chegamos lá. Mas é líder da bancada, vamos lá. Jacarepaguá vai ser um brinco só. Antes de passar para o Edson e depois passar para o Paulo Henrique, eu quero dizer o seguinte, na fala, quando o Paulo Henrique começar a falar, eu vou abrir 10 inscrições para dúvidas. Não é inscrição para discursos, para falar contra ou a favor de nada. É para tirar dúvidas, tá ok? Vou abrir 10 inscrições quando o Paulo Henrique for começar a fala dele. O Edson vai fazer uma saudação, que ele tem que sair. Boa noite a todos os companheiros. Bom dia. Eu já fui a... Candidato é isso, gente. Vocês vão chegar no lugar para fazer isso. Fazer isso Tem esse ritual, né? Bom dia a todos os companheiros e companheiras dos carros do Rio de Janeiro. Sou Edson Santos, amigo. Os homens, careca, a roupa, a camisa não se faz. Sou meio daltônico, sou daltônico, camisa lilás. E sou líder do PT na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu vim aqui para fazer uma pequena saudação, cumprimento aos companheiros e companheiras e dizer que, às vezes aqui, com certeza, nós teremos eleições em vários municípios do Rio, mas a batalha central será na capital do Rio de Janeiro. Nós temos que derrotar a direita aqui no Rio de Janeiro. Nossa aliança com o Eduardo Paes foi construída a partir da eleição passada, onde tivemos o apoio do Eduardo, a eleição do Lula, e, portanto, essa relação de aliança, ela se manteve durante esse período. Nós somos lá da base do governo, isso não quer dizer que a gente vota tudo com o governo, tem questões que o PT não vota com independência, tipo a questão da internação compulsória, né, que foi sugerida. Nós fomos contra. Pensa-se em armar a guarda municipal, nós somos contra. Mas vamos votar um aumento uma autorização para empréstimo da prefeitura ao governo federal, por óbvio. Nós vamos votar favorável. Então, nós somos da base, mas exercendo a independência de ser do Partido dos Trabalhadores. E nós, como vereadores, cada um aqui representa um segmento. O Ricardinho aqui falou com muita propriedade. O que nos une são os princípios programáticos do PT. Isso é o que nos une, né? É de construir um estado de bem-estar social no Brasil, de garantir um ambiente de democracia em nosso país. Isso é um divisor de águas hoje em nosso país,
e também na cidade do Rio de Janeiro e em qualquer cidade aqui do nosso estado, e que nós temos que observar quanto da nossa atuação política. Eu acho que nós vamos passar por uma disputa duríssima aqui no estado, mas com possibilidade de ganhar, porque nós estamos na polarização. De um lado está o fascismo bolsonarista e de outro lado estão aqueles alinhados com Lula e que buscam construir um estado melhor para o povo, né? Uma condição de vida melhor para o nosso povo. Portanto, aqui eu saúdo a todos os companheiros e companheiras e dizer que espero que em outubro a gente esteja comemorando a nossa vitória, né, o avanço do PT no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que nos capacite, né, a ajudar na reeleição do Lula em 2026, com uma bancada aí de uns 200 deputados, né, Ricardinho? Essa deve ser a conta. Uma bancada de 200 deputados para lá, tá bom? Um abraço a todos. Eu estou com um compromisso lá em Ramos. Atividade boa, né? Mas é atividade política, que é um festival de show. Bom, meus companheiros e minhas companheiras, bom, companheiros e companheiras, todas as nossas falas até o momento, elas foram importantes do ponto de vista do entender, do ponto de vista de conhecermos a estrutura do PT, do ponto de vista, inclusive, de quem procurar nos momentos que estarão colocados para frente, né? Mas tem uma situação, e eu quero dizer aqui para vocês, tem outras situações ainda que a gente vai ter que viver daqui a pouco. Na eleição, com toda a dificuldade, na eleição de 2020, ao final da eleição, nós não tivemos nenhum companheiro e nenhuma companheira com problema de prestação de contas, com problema jurídico, com problema nenhum. Foi um marco para a gente, porque normalmente acontece, mas a gente foi muito firme na orientação, a gente foi com toda a dificuldade que era fazer aquela campanha, né, através do telefone. Então, nós vamos ficar muito antenados para tudo isso, acompanhando vocês, aqueles que estiverem compondo essa grande nominata que nós estamos trabalhando, para que, ao final, não tenhamos nenhum problema. E o Paulo Henrique, que é o nosso botafoguense advogado, pela ordem, botafoguense advogado, do PT, o escritório dele que nos dá a assessoria e que nos faz ter uma vitória como essa que foi de 2020, porque no fundo conduziu uma campanha e ao final a gente olhar que não tem saldo negativo, que o escritório não está tendo que recorrer e que a nossa contabilidade não está desesperada para poder ajustar as coisas para que cada candidato e cada candidata tenha a sua prestação de contas de forma clara, limpa e bacana, para nós é uma vitória também muito grande, né, pelo entendimento que nós temos de todo esse formato. Então, vou passar para o Paulo Henrique. Quando ele começar a falar dele, as inscrições estarão abertas e teremos 10 inscrições para tirar dúvidas, não para fazer discurso, ok? A gente chama de PH. A autoinscrição ainda não fez você? A minha autoinscrição, cadê aqui? Pediram para eu fazer minha autoinscrição. Eu sou um homem negro, de 1,65 m de altura, calço 38, estou usando camisa cinza, boné cinza, ok? Eu tenho uma barbicha aqui branca, ok? Beleza, vamos lá. PH, a gente chama de PH. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos. A todas e todos. Eu sou negro, tenho
1,79m, 1,80m, depende da situação. Paulo. Cabelo baixo, estou vestindo uma camisa preta, grafite preto. Bom, antes de começar, ia fazer uma observação para a Fabiana, não puxa saco de macho não. E ela sabe que não. Tanto que sou o máximo que posso do meu tempo, eu estou à disposição da Secretaria de Mulheres, vou a todos os eventos, não falta nenhum. Eu vou fazer a fala em homenagem à Fabiana. Bom, pessoal, é o seguinte, eu pensei aqui, no momento que a gente está, né, 6 de abril, para a eleição, precisa falar para vocês. Eu imagino que ao longo desse processo, até a campanha, nós devemos ter alguns outros encontros. Então eu pensei numa fala de acordo com esse calendário eleitoral. Pegar a abordagem agora, o que eu acho importante, evidentemente vou estar aqui à disposição para todas as perguntas, podem ser mais que 10, não tem problema nenhum. E questões mais afetas à campanha, a prestação de contas de campanha, ser um outro momento, porque a minha preocupação é dar muita informação e acabar não absorvendo nada. Então a minha ideia seria falar agora desse momento de pré-campanha, das questões que eu acho que devem ser observadas nesse momento. Eventualmente, quem tiver alguma coisa ou outra de campanha, a gente pode falar, mas eu acho que se for colocar tudo, vai acabar se perdendo. Então a minha ideia é essa, mas também estou aberto para vocês decidirem. Tá? Bom, o que eu acho, curiosamente, hoje em dia, né, limite? Importante, primeira questão, é filiação partidária. Tá? O nosso partido sempre foi um pouco avesso à questão da burocracia. E aí o partido tinha questões de filiação democrática, filiação interna, o partido tem um sistema próprio de filiação. E aí o que ocorre? Muitas das vezes isso tem uma relevância maior para o partido, porque a questão do partido é voltada para a política, né? E a questão legal às vezes fica meio que no segundo plano e se escapa. E aí o que vale, infelizmente, para a Justiça Eleitoral é a filiação perante a Justiça Eleitoral. Tá? Então, assim, é importante verificar aí cada uma a sua situação, tá? Ainda tem tempo de ajustar, ou seja, hoje o sistema está aberto. Quem tiver algum tipo de dúvida, consultar, minha sugestão é consultar o site da Justiça Eleitoral e colocar lá a filiação, vai constar. Se não constar a filiação partidária, corre para procurar o dirigente do seu município para estar fazendo a inscrição no sistema. O sistema está aberto, e é o partido que tem que fazer esse encaminhamento. Tá? Essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda, rapidamente, é a questão de desincompatibilização. Tá? Hoje também é o limite para o primeiro momento de desincompatibilização, que é o prazo de 6 meses. Depois os outros prazos são menores. Mas normalmente 6 meses pega quem é secretário municipal, quem tem cargo de superintendência, de chefia, de gerência, no município em que vai disputar a eleição. A questão é importante chamar a atenção. Nós estamos numa eleição municipal, então às vezes a pessoa, por exemplo, pode ter algum cargo desses cargos de relevância para a desincompatibilização em 6 meses, mas ser, por exemplo, grupo de Caxias, né, e ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Então isso tem uma implicância diferente. Tá? A regra da desincompatibilização para servidor público, a regra, são 3 meses de afastamento, que é o servidor público normal. Normal quer dizer que não tem cargo de chefia, que não tem cargo de direção, que é o professor, agente administrativo e tal. Mas quem tem cargo de chefia era bom consultar, verificar, porque podem ser 6 meses. A outra questão sim, até a questão do Ricardo está falando que o site tem isso, mas também estou à disposição se tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente pode falar. A outra questão que eu acho relevante chamar a atenção, a questão da quitação eleitoral. A quitação eleitoral tem a ver com quem sofreu algum tipo de penalidade com multa da Justiça Eleitoral. E aí as penalidades são: faltou uma eleição sem justificativa, faltou alguma situação da Justiça Eleitoral, a pessoa vai ter uma multa lá, que é pequena, não chega a R$5,
mas isso implica na quitação eleitoral se essa multa não for paga. A outra situação, para quem já foi candidato ou para quem participa de campanha, pode ter, em campanhas passadas, sofrido alguma penalidade com multa, ou propaganda irregular, ou propaganda antecipada, ou propaganda irregular no curso da campanha, fez alguma coisa e tal, e aí não é só candidato, né? Então, eventualmente, via de regra é candidato, mas pode ser alguém que tenha cometido alguma propaganda antecipada e tal, e tenha sofrido condenação. Essa condenação passa por um processo na justiça eleitoral, então a pessoa teve conhecimento, quem respondeu algum processo de representação na justiça eleitoral e foi condenado, e aí, às vezes a pessoa pensa, não vou ser candidato, não vou ser candidata, e não paga, né? Enfim, deixa para lá e tal, e isso, no momento do registro de candidatura, é exigido, tá? Quite com a justiça eleitoral, e aí a quitação não ter nenhuma penalidade de grana, de multa, basicamente de multa. Bom, quem tem essa penalidade e não tem dinheiro para pagar de imediato, pode pedir o parcelamento. O parcelamento, estando ele em dia, implica de que a pessoa pode participar, ou seja, serve como quitação eleitoral. O parcelamento estando em dia, na época do registro, tá? Às vezes eu pedi o parcelamento agora, pagar a parcela de maio e junho, e depois não pagar de julho, na época do registro. Compatibilização, já falei. Bom, vamos aí, porque eu acho que o que é mais importante, que é a questão da pré-campanha, o que pode e o que não pode nesse momento. Hoje, eu vou me ater aqui, basicamente, à questão das redes sociais, que eu acho que pega tudo. Hoje em dia, as campanhas eleitorais, todas elas têm uma grande penetração, e talvez seja que tenha mais foco nas redes sociais. Tá? O texto da lei, ele é autoexplicativo. Eu vou ler o texto da lei porque eu acho que ele é autoexplicativo. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto. Essa é a grande questão. A menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura de publicação. Os atos, para vocês aqui, para a grande maioria, é posicionamento nas redes sociais sobre determinado tema. Sobre, por exemplo, segurança, sobre a questão da luta das mulheres, sobre a questão da luta dos negros, sobre uma questão sindical, posicionamento de vocês, eu penso assim, assim, assim e tal. Há uma postagem se identificando como pré-candidata, pré-candidato, pode colocar. O que não pode ter é pedido explícito de voto. Essa situação do pedido explícito de voto, ela é uma situação extremamente sensível pelo seguinte, porque isso é um conceito subjetivo, não deveria ser, né? Porque pedido explícito, a lei fala explícito, deveria ser voto em mim, né? Mas enfim, só que é um conceito, a justiça entende que é um conceito subjetivo, e aí vai ver caso a caso o que seria, o que pode ser considerado pedido explícito de voto. E eu vou usar até uma expressão que os processos colocam, como das palavrinhas mágicas, que não podem ter, porque é entendido como um pedido de voto. Algo conto com você nas eleições, entendeu? Ou seja, essas situações, eleito e tal, são as palavrinhas mágicas. Agora, esse posicionamento, inclusive, pode ser diário, desde que não tenha o pedido explícito, e eu vou chamar do uso de palavras de dribles. E aí, por mais que eu coloque algumas aqui, o povo é criativo, né? Então, no dia das eleições, estou conto com você, ou também, que não pode ter, pode ser um número, até porque o número do candidato, da candidata, ele é definido na convenção. Óbvio que, normalmente, no partido, há-se um acordo entre os candidatos e já vai para a convenção, mais ou menos como estabelecido. E quando não tem consenso, tem sorteio. Então, mais ou menos, as pessoas têm noção, quem já foi candidato tem preferência pelo número que já disputou. O uso do número não pode ter hipótese alguma, porque nesse momento, que é um momento que não é de campanha eleitoral, é de pré-campanha, né, não existe número. Então, mesmo que você não peça nada, mas coloque o número que você vai disputar, isso é entendido como propaganda eleitoral antecipada e certamente vai redundar numa situação de representação onde a margem de defesa é muito pequena.
Tem, obviamente, a questão subjetiva vai levar, a gente sempre vai ter chance de defender, mas quando você tem um número, nesse período não dá. A outra questão aí, que vem ganhando um pouco desde as últimas eleições, é o impulsionamento nas redes sociais e as despesas. Aí eu vou pegar o impulsionamento porque, na verdade, como eu falei, hoje eu entendo que a grande ferramenta de campanha hoje são as redes sociais. Mas eu vou pegar o impulsionamento e colocar para a despesa. Pode ser feita pequenas despesas nesse período. Tá? Colocando pequenas despesas. Dentre elas pode impulsionamento. Agora, também esse conceito de pequena despesa é um conceito subjetivo, tá? E que vem ganhando força esse debate por conta de casos que vêm sendo julgados com repercussão. Um deles é o Sérgio Moro. Tá? O processo do Sérgio Moro hoje, ele responde por eventual perda do diploma, e perda do mandato, por gastos excessivos na pré-campanha. Tá? Claro que dele tem algumas peculiaridades do brilho, né? Ele até antes de ser candidato a senador, foi pré-candidato a presidente da República. E aí se valeu de várias despesas por conta disso, que leva a uma situação de desigualdade dos candidatos ao Senado, disputado por ele lá no Paraná. Teve uma senadora, por tempo, que perdeu o mandato porque fez contratações absolutamente excessivas para o período de pré-campanha. Então, assim, acho que não é o caso nosso, mas vale. Ou seja, não dá, como eu falei aqui, dá para ter postagem diária, 2 postagens diárias, mas não é recomendado fazer impulsionamento de todas essas postagens. Porque aí cada pessoa gastar depois mais com impulsionamento na pré-campanha do que com impulsionamento na campanha. E a questão do impulsionamento, ela tem uma situação que é fácil de verificar, porque as empresas das redes sociais, se forem chamadas a informar quanto foi gasto, né? Então é fácil colocar. Porque às vezes você faz uma atividade, por exemplo, uma rede de debate, um papo como esse aqui, isso tem custo para o partido, né? Mas tem custos aqui subjetivos que são menos difíceis. Agora, o impulsionamento, situações onde você pode noticiar, pegar preço de uma passagem, preço de aluguel, até mesmo de aluguel de um espaço, né? A justiça pode buscar, o Ministério Público pode buscar informação. Então, o impulsionamento pode ser feito, mas de forma moderada. Qual é a minha sugestão? Ou seja, vocês pegarem aí um impulsionamento a cada mês, e aí talvez quando estiver no próximo período da campanha, fazer talvez a cada quinzena, mas não é de toda a postagem. Vocês pegam aí uma ou outra postagem mais relevante, e essa despesa tem que ser paga pelo candidato ou pela candidata, porque a rigor, despesa paga por terceiro seria doação, e não há campanha, só na campanha que há doação, então a despesa de impulsionamento tem que ser feita pela candidata e pelo candidato. Tá? E cuidado com isso, porque pode ser que a despesa seja paga por terceiro, achando que o candidato vai driblar, ou o candidato vai driblar e vai arranjar um problema maior. Não vai driblar e vai achar um problema maior na medida em que estaria se arrecadando doações em um período que não é próprio para isso. Pode, deve, nesse período agora, como o Ricardo já falou, a pré-candidato e o pré-candidato circular, fazer reuniões, participar de eventos e tal, não podendo ter pedido explícito de voto. Óbvio que numa reunião na casa de alguém em particular, no espaço, no aniversário, que o candidato for, ele pode se apresentar como pré-candidato, ir anotando, ir pegando dados das pessoas que se dispõem a ajudar. Eu acho que é o que deve fazer e é o que, na verdade, todo mundo faz nesse período. Está circulando, está colocando, porque, enfim, é propaganda, né? Propaganda, eu dizendo que existe propaganda escondida. É uma situação dessa. Ainda não pode a propaganda eleitoral ser escondida, mas hoje em dia essa situação a justiça até regulamenta o que não é tido como propaganda antecipada. A lei não coloca um período próprio de pré-campanha. Existe isso. Existe o que não pode. E a campanha eleitoral, a gente coloca propaganda antecipada até o início da campanha eleitoral, que começa dia 16 de agosto. Uma outra situação que eu observei aqui, que eu não sei o que vai falar, que é a situação
A descompatibilização tem uma peculiaridade já de umas 3 eleições para cá. Da descompatibilização do servidor público, daquela regra geral de 3 meses, que para os servidores estatutários até o direito, o afastamento é remunerado, é que o calendário eleitoral foi encurtado para 3 eleições, se não me engano, 4, né? E aí, com isso, não cabe o período de convenção. Antigamente, a convenção, quando tinha convenção, era mais ou menos o período de 3 meses. Agora, o período de convenções vai de 20 de julho a 5 de agosto. Então, de 3 meses antes da eleição, vai bater 5, 6 de julho. Né? Porque aí isso é 6 de outubro, para casa até 5, 6, porque também é 5 é sexta, 6 é sábado. E às vezes você vai ter que pedir o afastamento na sexta, dia 5, já que se você deixar para pedir na segunda-feira, a data que vai valer a data da solicitação vai ter valer na segunda-feira. E aí, o que acontece? A pessoa ainda não é candidata. Ela só vai ser candidata quando escolhida em convenção. Por mais que no PT, no Estado do PT tem a questão dos encontros, já define a candidatura, ela precisa ser referendada na convenção. Não sei se tem pré-candidato ou pré-candidata aqui com essa situação. Se tiver, a gente pode conversar depois. A gente estipulou um documento próprio para isso, o partido faz uma declaração e a pessoa se responsabiliza. Evidentemente, se depois ela desistir da candidatura nesse período, ela vai receber falta, né, nessa situação. Essa é uma situação peculiar que eu achei que deveria comentar. Uma situação que a Fabiana colocou aqui, que é a questão da vaquinha. A partir de 15 de maio, pode-se já ter a vaquinha, que é o pedido de doações via a internet, as redes, os requisitos para isso. Em primeiro lugar, tem que contratar uma empresa que está homologada pelo TSE para fazer isso. Não é uma vaquinha tão solta. Você precisa contratar uma empresa. Tá? O site do TSE tem que cadastrar as empresas que foram lá homologadas para fazer isso. Essa contratação vai ser negociada com a empresa. Certamente aí, não é uma coisa que eu estou aberto, mas estou em campanha nenhuma e não estou participando de contratação nenhuma, mas certamente as empresas cobram um percentual e cobram um valor fixo. Sei lá, R$3, R$4 a cada doação. Isso é só para vaquinha, né? Só para vaquinha. Só para vaquinha virtual. A vaquinha que são as doações feitas pela internet. Isso, aí vocês vão ter que negociar com as empresas. Certo? Assim, se tiver um volume muito grande, esse preço deve estar indo. Não tem que ela arriscar valor, porque eu não participei de nenhuma, não sei, mas. Sim, mas aí cada empresa vai ter lá a sua política, enfim, percentual e tal. Assim, a outra coisa que eu vou dizer, a doação pode ser feita a partir de 15 de maio, mas o uso desse recurso, na verdade, ele só vem para o candidato depois do início da campanha. Nesse período, a empresa não tem com ela, porque ela vai vir da empresa para a conta de campanha. Vocês vão ver depois, quando a gente for falar das situações de campanha propriamente dito, os candidatos vão ser obrigados a abrir contas de campanha, conta corrente, para estar recebendo os recursos que vão estar sendo gastos na campanha. São 3 contas agora. E aí, quando essa conta for aberta, e ela só vai ser aberta lá no momento do registro da candidatura, um dos requisitos para ela para abrir a conta é o CNPJ, que a campanha vai receber, e o CNPJ só vai vir com o pedido de registro de candidatura. Então, assim, não tem como querer abrir agora e nem pode utilizar uma conta que já está aberta. Não adianta ninguém querer abrir e pagar, vou me antecipar, abrir uma conta agora, depois eu uso essa conta só para a campanha. É uma conta específica que só pode ser utilizada para a campanha eleitoral, tá? E essa conta só pode ser aberta quando o candidato tiver CNPJ. É igual hoje, ninguém pode abrir uma conta se não tiver CPF, né, se for pessoa física. Então, e o CNPJ só sai com o pedido de registro de candidatura. E o pedido, como eu estou falando, só vem no período depois da convenção. Tudo encadeado no calendário. Então, assim, a vaquinha hoje,
não vou dizer que se ela é importante ou não é importante, cada um vai saber a sua estratégia de campanha. O que ela tem, ela, na verdade, como campanha, ela pode servir como um agregador, um elemento de mobilização. Mas você precisa saber que precisa contratar uma das empresas que estão cadastradas no site da SE. Esse recurso só vem para a candidata quando for do início da campanha. Tá? Se nesse caminho o candidato ou a candidata desistir de ser candidato ou não for escolhida pelo partido como candidato, terá que devolver esse recurso para quem fez a doação. Tá? Colocamos os requisitos da lei, as condições da lei, para devolver. Tá? Agora, ela serve como um movimento de agregar, porque você pode fazer uma mensagem que não pode ter pedido de voto, senão também todo mundo faria isso, né? Mesmo que não tivesse doação nenhuma, todo mundo faria isso para espalhar. Tá? Não pode ter pedido de voto, pode ter uma mensagem candidato, pode ter uma mensagem coletiva de apoio, do grupo que estiver apoiando, pode-se fazer lá uma mensagem, colocar, e aí, eu estou falando, cada campanha vai saber a sua estratégia, e evidentemente isso pode ser divulgado. Também não teria sentido você fazer a vaquinha se você estiver escondido e não puder falar para ninguém. Então você pode ser divulgado. A empresa certamente deve ter lá um mecanismo de divulgação dela, mas você pode botar na sua rede social, pode de repente nessas reuniões aí que vocês vão estar frequentando agora, estar colocando isso. Tá? Mas pode dizer que a vaquinha é uma pré-campanha. Sim, é para dizer, sim, é para dizer. Mas isso não pode ser entendido como pedido de voto. Não, assim, não são situações sui generis da legislação. Você não vai poder fazer pedido de voto. Tá? Agora, você pode dizer, eu sou pré-candidata a vereadora nas próximas eleições, na cidade do Rio de Janeiro, é uma campanha pobre, ou uma campanha militante, em que cada um tem a sua importância, enfim, aí o Ricardo vai ser melhor do que eu para definir texto de estratégia. Isso aí, quando eu falei, isso pode ser um elemento agregador das pessoas em torno da sua campanha. O que não pode é contra o seu voto, para seu voto e tal, mas você pode, até porque senão também fica um negócio clandestino, né? Você pode colocar isso. Dinheiro para quê? Dinheiro para quê? Né? Você vai poder fazer essa situação. O que não pode ter é pedido de voto. E evidentemente, quando eu falo pedido de voto, é aquelas palavrinhas mágicas, né? Conto com você, conto com o seu voto, isso é tipo como pedido de voto, e o número, também hipótese alguma, não, número só no momento da campanha. Tá? Para você ser uma empresa, eu posso remunerar alguém para cuidar das minhas redes sociais, para fazer as divulgações? Bom, deixa eu só ter, acho que é bom, gente, acho que a gente pode já abrir, eu acho que essa para a empresa nisso. A gente pode abrir, depende. Tá, pode ser, da minha parte, para esse momento pré-campanha, eu acho que era isso que eu queria falar. E estou à disposição. Posso até começar respondendo essa. Aí eu vejo. Gente, só que eu vou precisar ir, tá? Me despedir de vocês, mas já afirmar que eu estou à disposição da mulherada. Uma salva de palmas para Fabiana. Bom, pessoal, vamos passar para as inscrições. Se inscreveram a companheira Dani, a companheira Fátima, o companheiro Rubinho, a companheira Luciene, a companheira Glória, de Caxias, Glória, o companheiro Ivo, o companheiro aqui, olha, você, eu não sei ainda o seu nome. Você. Ricardo e a companheira Emília Moedo, ok? Vamos lá, vamos ajustar aqui. Camila, estou conhecendo você, eu não conheci você. Ok. Tiago, pode ser? Peraí, calma aí. Ana Cláudia. Quem mais? Tiago, pode ser? Tiago. Ok, encerramos aqui. Fernanda. Ok, companheiro, olha só, os clássicos 3 minutos de fala. A gente tem hora para entregar aqui o auditório para os funcionários, ok? Então eu vou pedir que sejamos
focado naquilo que a gente está debatendo aqui, beleza? Vamos lá? Dani? Bom dia, quero saudar a mesa aqui, também saudar os possíveis futuros colegas de bancada. E a minha dúvida, primeiro, eu sou uma mulher negra, né? Eu estou usando uma blusa azul, uma calça social marfim, e os meus cabelos são ondulados e com luzes. A primeira pergunta é sobre a dificuldade de material humano, né, de recursos humanos. E aí eu queria saber se a gente pode pedir para militantes, pessoas que nos seguem em redes sociais, ser voluntários da nossa campanha, né? Assim como a gente vai pedir dinheiro para vaquinha, a gente pode estar fazendo uma chamada para as pessoas estarem contribuindo com a gente da forma que podem, né? Eu conheço algumas pessoas de outros municípios, outros estados, mas eu queria saber se isso é viável. E outra questão também, se eu conseguir uma parceria com uma universidade, tem como estar fazendo um certificado para que valha horas de estágio, horas de... a dúvida, mas o Ricardinho já disse que talvez não consiga. Então, são essas duas dúvidas que eu gostaria de estar... Pedir os companheiros que estão fazendo paralelas aí, pedir todos os companheiros que estão fazendo paralela lá fora, por favor. A gente está agora na hora do desdobramento aqui, peço os companheiros para fazer paralela lá fora. Obrigada. Para finalizar isso, mas eu acredito que também uma outra pergunta que surgiu no final da sua fala é sobre a possibilidade de devolver os recursos da vaquinha, né? Se isso vai ser descontado, porque a empresa tem uma taxação, né? E aí como que funciona isso? Seriam só essas dúvidas, mas também queria pedir o seu contato, né? Para deixar também para as pessoas, caso surjam dúvidas no meio do caminho, para estar a gente conversando com você. Obrigada, é isso. Bom dia. Sigamos, gente. Eu gosto da glória de Deus. A glória de todos. De todos? Tem capacidade, ela é inteligente. Companheira Fátima. Companheiro Rubinho. Companheiro Rubinho. Bom dia a todos, todas e todos. Audiodescrição. Sou um homem de médio para baixo, como diz o Ricardinho. 56 anos, camisa preta, cabelos barbos grisalhos. Dizer, Paulo Henrique, DM Ricardinho, eu me encaixei naquela situação da quitação eleitoral, sofri um processo muito eleitoral. Procedi ao pedido de parcelamento e já iniciei o processo na 192 ZE, que foi a zonal que me condenou. O parcelamento está em dia e a certidão de quitação eleitoral deferida. Eu encaminhei para vocês, inclusive, o número da petição civil que está correndo lá e onde consta a decisão da juíza, de modo que, tanto fisicamente, se for necessário, eu posso ir na zonal pegá-la, mas o acesso pelo processo do TRE, o advogado vai ter, uma vez que tem o número do processo eleitoral que a zonal deferiu agora no pedido de certidão. Não é bem uma dúvida, em todo caso, é um esclarecimento que, do ponto de vista legal, a pré-candidatura está ok e não há impedimento em que aí, já é por parte da SORG, deferiu ou não o meu pedido de pré-candidatura. Era isso. Obrigado. Obrigado, Rubinho. Próximo, companheira Luciene. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciene. Sou uma mulher negra, cabelo cacheado preto, vestido verde. A minha pergunta, boa tarde, boa tarde.
está com alguma dificuldade, ou porque antes eu conseguia acessar e agora não estou conseguindo. E a outra dúvida é essa que eu fiz a pergunta, se eu posso remunerar uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais, devido à divulgação. Companheira Glória, só para explicar, a companheira Glória é de Caxias, mas essa é uma plenária que estão fazendo no município do Rio de Janeiro, mas ela tem caráter estadual, tá? Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Glória Ramos, eu sou do Duque de Caxias, mas exatamente por ser uma plenária presencial e virtual, eu vim para cá porque, como professora, essa coisa do online, a gente ficou meio traumatizada, então eu vim para cá. Bom dia, mesa, bom dia a todos, todas e todos, mais uma vez. E eu tenho duas dúvidas. Uma que eu sou servidora pública, e aí queria entender um pouco melhor a questão da desincompatibilização aí com relação ao calendário. A outra é que, estando em Duque de Caxias, né, a gente tem mais a presença da federação, porque é um diretório menor. E eu queria pensar e perguntar sobre a nossa relação do PT com a federação, a nominata, como é construída, né, nessa nova modalidade da federação, e quanto é o quantitativo nosso nessa nominata, particularmente em Duque de Caxias, mas em todo o estado, em cada município. Eu acho que as pessoas também têm essa dúvida. Como eu sou professora de matemática, eu recomendo, gostaria, que essa fórmula estivesse explicitada para a gente poder pensar aí como é que a gente vai conseguir esse quantitativo aí para nos candidatar. Essa é a minha dúvida. Obrigada, bom dia. Obrigado, Glória. Companheiro Ivo. Bom dia, companheiros. A minha pergunta banca para enfatizar que a campanha dos militantes dos partidos do trabalhador tem que ser principalmente como nós iremos conseguir furar essa bolha para conseguir eleger os nossos candidatos. Já tem candidato? Vou passar para o Paulo Henrique, ele vai responder nesse bloco e depois a gente finaliza, ok? No próximo bloco, a companheira Fátima, a companheira Emília Moedo, Camila, Ana Cláudia, Tiago e Fernanda, ok? Gente, no online aqui a gente vai encerrar, e aí depois a gente vai ter a oportunidade de fazer um online só sobre o jurídico, e aí vamos chamar o Paulo Henrique para responder o pessoal que estiver no online.